Meninas e meninos, como vocês estão, gente? Estou aqui novamente para ler mais um livro com vocês. Vambora! Olha, eu já comecei ele, tá? Estou lendo É Assim Que Acaba. Estou em 19% ainda. Eu comecei a ler ele no ônibus, por isso que eu não gravei para vocês. Foi no Réveillon e foi a última vez que eu li ele. Hoje é dia 6, ou seja, tem uma semana que eu não leio quase nada. Eu li na ida, que foi dia 30, e li na volta, que foi dia 2 ou 3. Enfim, vou ler aqui com vocês. E eu estou em 19%. Deixa eu explicar pra vocês como que é. O livro começa e a Lily, que é a personagem principal, acabou de fazer um discurso no velório do pai dela. O pai dela batia na mãe dela, era muito violento com ela, então ela é um pouco traumatizada em relação ao pai dela. E isso afetou muito a vida dela, até aqui. Ele não fazia nada diretamente com ela, mas ela via ele fazendo com a mãe dela e isso afetava muito ela. Então, é isso. Depois que ele morreu, ela foi pro telhado. Não, gente, ela não foi tentar se matar. Ela foi pro telhado muito alto de um prédio que ela encontrou no Google. Ai, como chama aquele negócio? Que dá pra ver? Enfim, ela encontrou um telhado, um prédio que tinha um telhado muito alto, um terraço legal, e foi pra lá e ficou lá bem da vista, tomando ar fresco, porque o prédio que ela mora é baixo. E aí, lá ela encontra uma pessoa, o Riley. Eu leio o nome dele na minha cabeça só, porque não é o nome que a gente costuma ver aqui no Brasil, né? E nisso, eles conversam, eles querem coisas diferentes. E ela nunca tinha visto ele na vida, mas ele é um neurocirurgião, tá fazendo residência. Ele, se eu não me engano, ele tá morando com a irmã dele. E a irmã dele é casada com um cara que trabalha de pijama e ganha mais de 3 dígitos por ano. Algo assim. E aí, depois de um tempo, tem um salto no livro, depois de alguns meses, em que ela tá conversando com a mãe dela. Ah, tá. Nesse dia no terraço, ela conversa com ele, falando, tipo, ai, meu nome é Lily Bloom, não sei o que, e tem nome de flores, sabe? E ela fala que é apaixonada por jardinagem e que o sonho dela era abrir uma floricultura. Ela é formada em administração e o sonho dela era esse, né? Abrir uma floricultura. Mas ela tem medo do que as pessoas vão achar, tipo, só porque o nome dela é de flor. Mas que ela é realmente apaixonada por isso. E não achava legal, interessante o nome dela ser assim, que achava muito, sei lá. E aí pula pra um tempo depois, o livro já faz esse salto, em que ela tá conversando com a mãe dela e ela fala que com o dinheiro da herança dela, ela comprou um lugar e que vai montar a floricultura. E foi aí que apareceu uma mulher toda nos panos, gente. Calça branca, alfaiataria, tá. E foi lá e falou assim, vi uma placa falando que tá precisando de alguém pra trabalhar. E eu queria me candidatar, queria saber mais. Aí ela falou que ela vai abrir uma floricultura, mas que ainda não tá contratando, mas que vai contratar daqui a um tempo, né? Mas que ainda não está. Aí ela conversando com a mulher falou assim, se você quiser eu posso te ajudar. Tipo, eu não tô precisando de emprego, eu não preciso trabalhar. Muito simpática. Eu não preciso de emprego, não preciso trabalhar, mas eu adoraria te ajudar a decorar aqui, não sei o que, blá blá blá. E falou que ela não é formada em design, mas é o que ela mais ama. E ela é formada em Pinterest. Então, se ela quiser, se a Lily quisesse, ela poderia, a outra menina, né, que chama Alissa, poderia fazer esse serviço de graça, não cobraria nada, porque é o que ela mais ama fazer. Tá, gente? Nisso, só pra vocês contextualizarem. Nisso, a Lily chega e elas estão trabalhando lá e ela se machuca. Aí a Alissa liga pra pedir ajuda. Pede ajuda pro marido dela, que é o cara que ganha 3 dígitos por mês lá, só que isso a Lily ainda não sabia.
E também pede e quem chega lá, quem é irmão dela? Pois é, o Riley, o residente de Ai, meu Deus, eu acabei de falar neurocirurgião. Ele faz residência. E aí que eles se encontram novamente. Ele não tem papas na língua, gente. Eles querem coisas totalmente diferentes. Ele não quer namorar, não quer casar, não quer ter filho, não quer formar uma família, nunca. E muito pelo contrário da Lily, que quer tudo isso, sabe? Então, agora, por enquanto é isso. Ela fala que depois disso é melhor eles não se verem mais, porque eles realmente querem coisas muito diferentes e que seria melhor se eles nunca mais se encontrassem. Aí agora, depois que ela fez o repouso dela, que ela tava de repouso, tinha machucado o tornozelo por uma semana, do nada ele apareceu no prédio dela, bateu na porta. Agora vamos ver o que acontece. Será que eles ainda vão ficar juntos? Deixe seu palpite nos comentários. Cara, eu tô em 30% do livro e eu não tenho ideia em que ponto ele vai chegar. Quando ela era criança, ela assistia um programa, meu cabelo tá muito frisado, né? Ela assistia um programa da Ellen não sei o quê. Ok, o ônibus passou, podemos continuar. Ela assistia o programa da Ellen alguma coisa e ela sempre escrevia cartas pra essa Ellen. E era como se fosse um diário, sabe? Só que ela era muito madura pra chamar de diário. Ela tinha mais ou menos 15 anos. E ali ela conta tudo o que o pai dela fazia com a mãe dela. Ele maltratava ela demais. Ela fala que ela não ia dormir na casa das amigas dela, provavelmente porque o pai dela tinha medo dela conhecer uma família de verdade e descobrir que o jeito que ele tratava a mãe dela não era normal, não era o certo. E também não deixava as amigas dela irem pra casa dela, porque não queria que as outras pessoas soubessem como ele tratava. Ela tava contando aqui que um dia tava nevando e a casa dela tem uma garagem, só que só cabe um carro. E a mãe dela trabalha numa escola que fica bem longe de casa. Parece que ela falou que dá umas 3 horas, alguma coisa assim. E o pai dela trabalha perto e que ele sempre fica com a vaga da garagem. E a mãe dele, a mãe da menina, né, a mãe da Lily, sempre ficava do lado de fora. Um dia ela chegou um pouco antes do pai, a mãe dela chegou um pouco antes do pai dela e tava com algumas compras, tava nevando muito. E ela parou na garagem só pra descer as compras e pediu ajuda pra Lily pra guardar as coisas, né? Enquanto ela tirava do carro pra Lily colocar em cima da mesa. Quando a Lily escutou um barulho e quando ela saiu, ela escutou, cara, a mãe dela, o pai dela tava estrangulando a mãe dela em cima do capô do carro. Por causa disso. Eu fiquei tipo... Não, gente. Eu tô chocada, tá? E parece que isso acontece desde sempre. E que a mãe dela fala que não vai separar dele por causa da filha, que não sei o que. E ela fala que ela não queria isso pra ela, que não precisava, que por ela tava tudo bem, que o importante era ver ela bem e tal. Mas, ai gente, é isso. Tá indo pra um lado que eu não sei o que esperar, sabe? Eu tô chateada com essa parte. O pai dela parece ser uma pessoa muito malvada, muito ruim, que nunca foi um bom pai e que depois que ele fazia essas merda com a mãe dele, com a mãe da Lily, depois ele ficava uns diazinhos de boa, bem feliz, tentando agradar as duas, mas que depois só piorava. Então assim, não sei nem o que dizer, sabe? Com o boy lá tá dando tudo certo. Eles vão tentar um relacionamento. Vamos ver se vai dar certo. E é isso por enquanto. A inauguração oficial, né, da floricultura tá chegando, vai ser na sexta-feira. Hoje no livro é segunda.
na sexta-feira é a inauguração oficial. E é isso, gente. Vamos continuar lendo, que esse livro eu acho que ainda tem muito o que falar. Me tornei a pessoa que eu mais queria. Admirava, sei lá. Pessoa que tá triste e vai ler um livro ao invés de comer uma padaria inteira. E é assim que eu acabei esse livro em 2 dias. Gente, não acabei não. Aqui fala que faltam... Tem 37% ainda, tá? Na verdade. Mas eu tava triste e resolvi continuar lendo. Vou mostrar pra vocês aqui. Seguinte, eu tô em 37%. Ela... Eu não lembro até onde eu tinha contado pra vocês. Mas ela e o médico neurocirurgião resolveram fazer um teste pra ver no que dava e tal, né? E aí que hoje ela saiu pra jantar com ele. Ela ia sair pra jantar com a mãe dela. E ele se convidou. Eu fiquei tipo... Pra quem não tá querendo uma namorada, tá querendo conhecer a mãe assim logo de cara... Enfim. Aí nesse restaurante, ela encontrou um amigo barra ex-namorado dela, que estudava na escola dela, morava perto da casa dela. Só que assim, a mãe dele mandou ele pra rua. Tipo, expulsou ele de casa porque ela casou de novo e o marido dela não gostava do filho dela. Então ela mandou ele pra rua. Ele era jovem, não tinha nem terminado o colégio ainda. E ela reencontrou ele. E o coraçãozinho dela ficou tipo... Meu Deus, o que eu faço agora? Alguém me socorre. E ela voltou pra casa chorando depois desse jantar, né? Ele tá casado, parece, ou namorando. Ele não especificou se era casado ou se estava namorando. Mas ela tá nessa fase de teste com o Riley. E eu não sei o que vai acontecer. Eu tô falando bem devagarzinho, porque minha cabeça tá doendo muito, gente. Tá tipo... Parece que tá latejando de tanto que tá doendo. Então tô falando assim, bem calminha, devagarzinho. E naquele diário que ela tava falando, que eu falei que ela escrevia pra uma famosa, né? Ela conta dele. Tipo, em todas as cartas desse diário, ela fala dele. Então foi alguém que marcou muito pra ela. Foi uma pessoa muito marcante. E rever mexeu muito com ela. Eu quero saber o rumo que essa história vai dar. Me conta o que vocês fariam. Não sei. Eu não sei o que aconteceu pra ele ir embora da vida dela. Mas parece que o pai dela fez alguma coisa. E nada acabou, sabe? Ficou ali. Enfim, não sei o que rolou, não sei o que vai rolar. Mas é isso, quero fazer uma pausa pra mostrar pra vocês os acessórios da minha loja. Olha que lindo esse colar da coleção nova. Esse brinco também, gente, é perfeito. E é isso, eu tô apaixonada. A pulseirinha também, ó, que combina. É isso, vou continuar lendo. Vamos. O celular se caiu. Meu Deus, deixa eu explicar pra vocês. Por que eu tô assim? Cara, o pai dela era um filho da mãe. Que ódio! Eu comecei a chorar lendo o livro. Eu não preciso gravar isso. Mano, eu não tenho palavras. Que cara baixo. Nossa. Por que homem é assim? Sério, o pai dela era muito filho da puta com a mãe dela. E a mãe dela queria proteger ela, tipo, sempre. Ele batia nela. Nossa, gente, fazia de tudo. E tudo isso ela contava com 15 anos. Contava, entre aspas, porque ela nunca chegou, eu acho que ela nunca chegou a enviar essas cartas. Mas ela contava pra uma outra pessoa de um programa, que era a Ellen, que ela era muito fã. E ela contava tudo. Eu tô com muito ódio de mim por ter escolhido ler esse livro. Um dia que eu já tô triste. Que ódio. Não acredito nisso. É isso.
isso vai ser muito spoiler se eu falar o que tá acontecendo. Penso que esse livro não pode me surpreender. Ele vai lá e me surpreende mais ainda. Cara, tava tudo lindo. Com o Riley, com a... Eu não sei se fala esse nome mesmo. Com o Riley, com a Lily. Eles começaram a namorar, tipo, de verdade. Acabaram aquela fase do teste que eles estavam fazendo. Porque ele tinha medo de compromisso e tudo mais. E ele é neurocirurgião. Ele foi abrir, eles estavam fazendo comida. Ele foi abrir o forno e o sonso esqueceu de... Não pegou luva, não pegou um puxador, não pegou nada. Foi com a mão... E aí, no final, aconteceram várias coisas e tal. E no final, ele acabou empurrando a Lily. E ela falou que quando aconteceu isso, passou toda uma cena na cabeça dela. Cena lembrando da mãe dela. E que ela não... que ela queria ter feito tudo o que ela pensava que a mãe dela tinha que fazer naquela época. E a mãe dela não fazia e ela também não conseguiu fazer. E eu peguei esse livro pensando, olha, tá escrito, é assim que acaba o título, né? Eu pensei que tudo ia acabar bem. Eu, que agora, tipo, a Lily com o ex dela lá. Atlas, o nome dele. Meu Deus. Hoje é outro dia, eu tô acabada, gente. E tô com ódio de mim porque eu escolhi ler esse livro. Pra não ficar triste. E toda vez que eu começo a ler, eu choro. Então, assim, não sei se é porque eu tô doente, tem 3 dias que minha cabeça tá latejando e não para de jeito nenhum. Ou o que é? Mas agora eu tô em 91%. Aqui fala que faltam 43 minutos pra eu acabar esse livro. E aconteceu muita coisa. Tipo, muita coisa que deu uma grande reviravolta na história. Eu ainda queria muito que uma coisa acontecesse no final, mas falta muito pouco. Eu acho que se isso acontecesse, não teria um desfecho bacana, porque não iria dar pra desenvolver isso. Seria tipo, ai, feliz para sempre, sabe? Mas eu tô feliz com as atitudes que a Lily tomou em relação a isso, que ela está tomando ainda, não tomou 100%, mas já se afastou e tudo mais. Depois eu volto naquela parte que contém spoilers, então eu vou colocar os minutos pra vocês pularem e avisar antes que contém spoiler, tá? Vale a pena ler se você estiver num momento sensível, tipo, não indico, mas isso eu conto no final pra vocês, quando acabar. Gente, acabei. Quero conversar com vocês sobre o livro. Vamos lá. Aqui, arrumei um lugarzinho pra colocar o celular que fica mais fácil. Eu li pelo Kindle. É um livro, assim, não é um livro leve, mas é um livro que faz tanta raiva. Pelo menos eu fiquei com raiva. Conversem algumas coisas de gatilhos no livro, então, assim, tem que ficar atento a isso. Eu não sabia disso. Mas me dava muita vontade de chorar. A partir desse momento vai ter spoiler, tá? Então, se você não quiser saber spoiler, pula pra esse minuto aqui. É isso, a partir de agora pode ter spoiler. Então, fala muito de violência entre marido e mulher. E os traumas que isso causa pros filhos, né? No caso, pra filha, que é a Lily, que é a protagonista do livro. O pai dela era muito violento com a mãe dela. Com ela não era, mas com a mãe dela ele era extremamente violento. E o livro começa com ela no dia do velório do pai dela, que a mãe dela pediu pra ela fazer um discurso falando as coisas boas que ela via no pai dela, e ela não conseguiu, porque ela só conseguia se lembrar dos momentos que o pai dela batia na mãe dela, espancava a mãe dela, estuprava a mãe dela. Então, que ela não conseguia sentir, sabe? Não conseguia se lembrar de coisas boas entre ele. Ela conta a história
de que quando ela era mais nova, tipo uns 15 anos, ela conheceu um cara, um menino, né? Era da escola dela e que ele tinha sido expulso de casa porque... Não, gente, ele não fez nada, tipo, não usava droga nem nada. Tipo, nada. Mas a mãe dele se casou de novo e o padrasto dele simplesmente falou pra mãe dele que ele não queria o menino lá. E ele ficou morando na rua. Até que um tempo depois ele conseguiu ir pra casa do tio dele, que era em outra cidade. Eles moravam numa cidade pequenininha. Enfim, gente, isso tudo vocês vão conseguir entender melhor lendo o livro. Mas ela gostava muito dele e depois ele foi servir o exército. Ele se alistou, eu acho que ele foi pra marinha. E ele era apaixonado por cozinha. Depois eles se encontram muitos anos depois. Quando eles se despedem, ele promete que vai procurar ela. E ela promete que quando ela se formar, ela vai se mudar pra Boston, onde todas as coisas são melhores. E ela realmente se muda. E ele fala que quando a vida dele estiver boa o suficiente pra ela, ele vai procurar ela. E foi aí que, depois de um tempo, vocês vão ver que eles se encontram. Não, tipo, propositalmente, mas eles se encontram. E ela tá começando a conhecer o Riley. Não sei, gente. Na minha cabeça eu li o nome dele assim, tá? Não sei se é assim mesmo que a autora quis passar. Mas eles se encontram e, tipo, tá tudo perfeito. Depois de um tempo ele começa a ser muito tóxico com ela. Começa a ter umas crises de ciúmes que eles nem conversam. E assim, pra mim, eu acho que no relacionamento tem que resolver tudo com conversa. Se não conversa, não adianta, né? E ele começa a bater nela, começa com um empurrão. Depois vai só piorando. E chega a um ponto que ele machucou ela, que ela teve que levar ponto. E eu chorei muito, tá? Tipo, foi muito. Isso mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste com essa história, sabe? E ela, nesse dia que ela vai pro hospital, porque o marido dela bateu nela, ela precisa levar pontos de tão bom que ela ficou. E no final, vou falar muitas coisas aqui pra vocês pra vocês lerem o livro, sabe? Vale a pena. Você começa a entender por que uma pessoa que tá num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, demora tanto tempo, sabe? Pra sair desse relacionamento. Porque realmente ela fala que porque ela via a mãe dela e ficava pensando, por que você não sai disso? Por que não? E quando ela passou por isso, ela conseguiu entender que pensava, nossa, tem tantos momentos bons. Foi um momento de descontrole, que não é aquela pessoa que eu conheço, não é aquela pessoa que eu amo. Eu amo aquela outra pessoa que é bondosa comigo, que tá ali sempre comigo. E muitas vezes que ela pensava em continuar porque ela era apaixonada por ele, porque ela amava ele. E pra ela eram duas pessoas totalmente diferentes, que ela não reconhecia. E a gente começa a entender o que tá acontecendo, sabe? Por que as pessoas que estão nesses relacionamentos tóxicos demoram tanto tempo pra pedir ajuda, tanto tempo pra sair desse relacionamento. E no final de tudo ela descobre que ela tá grávida. A partir dessa última briga, que foi a terceira vez que ele bateu nela, que foi a pior das vezes, eles já não ficam mais na mesma casa, mas ainda estão como marido e mulher. Ele participou pouco durante a gravidez dela, porque ela tinha medo dele, e ele respeitava o espaço dela, mas ele ainda tinha esperança. E depois, quando o bebê nasce, ela pede o divórcio. E ela explica por que ela resolveu isso. O pai dela nunca foi violento com ela, mas ela cresceu vendo ele sendo violento com a mãe dela. E isso mexia muito com ela e fez com que ela tivesse uma visão muito distorcida do pai dela, que não tivesse momentos bons com ele, sabe? O que pra mim fez muito sentido a escolha dela. Ela queria que a filha dela
tivesse uma visão do pai dela, que fosse alguém que ela pudesse confiar, que ela pudesse... que ela amasse, sabe? E então por isso ela resolveu pedir o divórcio. E o livro termina do jeito que eu pensei que ele terminasse, do jeito que eu esperava que ele terminasse. E o final vocês vão ter que ver. Só digo que eles se divorciam. Então, gente, é isso o livro. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu caso de ódio com esse livro, porque eu comecei lendo ele, porque eu pensei que seria mais um clichê, que seria tudo as mil maravilhas, e não foi. Aí eu tava triste, eu comecei a chorar mais ainda, não só porque eu já tava, pelo motivo que eu já tava triste, mas por causa do livro. Mas é isso, gente, a vida é assim, né? Eu gostei do livro, achei ele bem pesado, tem alguns gatilhos, então se você tiver gatilhos, tipo, violência doméstica, não recomendo ler. Tem de estupro também, tipo, não conta detalhes a hora nenhuma, só fala que aconteceu, tá? Então, assim, é um livro bem pesado, que mexe com a gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta que indicações de que mais que vocês querem ver por aqui. Agora, inclusive, enquanto eu não conseguia gravar, porque eu tô aqui na padaria, então tô atendendo, enquanto não chega o cliente eu tô lendo, mas não dava pra eu gravar lá, tinha que esperar chegar alguém pra ficar olhando, né, a padaria pra eu conversar com vocês. Eu comecei A Princesa Salva a Si Mesma neste livro, então provavelmente será o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as redes sociais, @eudandias em tudo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!